E agora entramos do terceiro tema do nosso vídeo aqui, da nossa apresentação. Nós passamos pelo primeiro tema, que era meteorologia física. Depois trabalhamos a ciência dos rastros de condensação. E agora estamos aqui na parte de aviação, né? Aviação é o nosso próximo tema, dividido em 5 partes: Evergreen e Hércules de incêndio, rastros em círculos, rastros cruzados, motores modernos turbofan e Flight Radar 24, que são assuntos pertinentes a esse tema aviação. Começando pela parte da Evergreen Aviation, e depois eu vou falar também sobre o Hércules de incêndio, é o seguinte: Evergreen foi um boato de internet que surgiu há uns 2 anos atrás, quando se especulava muito que seriam, da onde viriam os aviões clandestinos. Claro, porque existe uma alegação de que existem aviões clandestinos num projeto de geoengenharia global, e fica aquela especulação: quais são as empresas e da onde levantam voo estes aviões. Surgiu um boato, absolutamente, uma especulação quase sem nenhum fundamento, de que a empresa Evergreen Aviações nos Estados Unidos seria responsável por isso. No entanto, a Evergreen ela não é uma empresa conspiratória do governo dos Estados Unidos, é uma empresa como qualquer outra e que não possui. A primeira coisa que já desclassifica a Evergreen como a possível responsável é porque os aviões que estão sendo vistos pelo mundo, gerando as chemtrails, que agora nós já sabemos que não são chemtrails, são rastros de condensação permanente, mas estes aviões, se adotarmos a teoria da conspiração da geoengenharia, né, nós teríamos de ter centenas de milhares de aviões voando pelo planeta Terra inteiro, ao mesmo tempo, gerando as trilhas que estão sendo vistas e reportadas por pessoas no mundo todo. Então não adianta você ter 200, 300, 500 ou 1000 aviões. Para um mega empreendimento a nível global, como se acredita ser essa conspiração, você necessitaria de milhares de aviões. Milhares. E a Evergreen Aviações é uma empresa que não tem todo esse poderio. A Evergreen Aviações deve ter os seus 150, 200 aviões, não deve passar isso. Então vamos supor que ela tivesse capacidade se ela trabalhasse com isso, mas não trabalha, né? Mas se ela trabalhasse com uma possível um borrifamento secreto, eles iam conseguir dar conta no máximo de um estado americano, de um município americano, mas não do planeta Terra inteiro. Se você observar, a Evergreen Aviação faz trabalhos profissionais para diversos fins, na verdade. No caso, um dos aviões mais usados por ela é o Boeing verde, né, conhecido da Evergreen Aviações, que é utilizado para um dos principais trabalhos, né, que a Evergreen faz é o combate a incêndios. A Evergreen Aviação trabalha com aquelas técnicas conhecidas que a gente vai ver depois também, o Hércules C-130, que também trabalha com esse mesmo tipo de despejo de produtos para conter incêndios. A Evergreen Aviação faz diversos trabalhos para todo tipo de fins privados. Você contrata, é uma empresa, você contrata, ela trabalha com logística, ela trabalha com diversos aspectos da aviação, né? E um deles, que por isso que ela foi relacionada com os chemtrails, um dos aspectos é que ela trabalha com a dispersão de produtos químicos para conter incêndios florestais ou incêndios urbanos, etc. e tal. Então, são as fotos que vocês veem agora, né? Essas fotos demonstram o Boeing da Evergreen Aviation liberando os produtos para contenção de incêndios, nada mais. E aí passou-se a especulação de que se eles podem combater incêndios, se eles têm essa tecnologia, eles estariam também envolvidos com a geoengenharia, mas essa correlação é um absoluto disparate, uma simples alegação e não baseada em qualquer tipo de fundamento. E agora vamos dar uma olhada na questão do Hércules de incêndio, o Hércules C-130. Surgiu na internet
certas fotos que mostravam um avião do tipo Hércules soltando trilhas, né, quer dizer, soltando uma certa névoa por detrás, que afirmavam ser os produtos químicos da geoengenharia do crime, né, aquela coisa. Haviam fotos também de aparelhos como pressurizadores e bombonas sendo introduzidas dentro deste Hércules, e as pessoas começaram a acreditar que talvez estas fotos seriam de uma tecnologia de pulverização utilizada pelos conspiradores da geoengenharia global. Mas na verdade não. O grupo de Hércules C-130, na verdade não é um avião só, são vários. Se você observar nas fotos, você vai ver a numeração. Cada um deles tem uma numeração 5, 6, 7, 8. Eu não tenho certeza, se não me engano, são 20 e poucos deste modelo, que foram convertidos pelo governo dos Estados Unidos em aviões para combate de incêndio. Eles são Hércules, né? Hércules que foram usados para trabalhos militares originalmente e que depois são convertidos para o uso em operações de combate a incêndio. Então, foram poucos aviões, na verdade, os Hércules convertidos pelos Estados Unidos em combate a incêndio, é o que eu estou falando, são 20 e poucos deles, eu acredito, e por isso vemos até a numeração em vermelho, nós vemos a numeração 5, 6, 7, 8 em cada um deles. Ou seja, novamente, não são 200 mil Hércules desses pelo mundo todo fazendo as trilhas que estão sendo fotografadas e postadas na internet. Nós só temos poucas dezenas de exemplares destes aviões localizados apenas nos Estados Unidos para o combate de incêndio. O avião da foto, que está sendo apresentado como um avião da geoengenharia global, é na verdade um Hércules C-130 Airfire adaptado pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos para combater incêndios florestais. É conhecido também como Lockheed C-130 Hercules e é um avião de transportes turbohélice militar de 4 motores projetado e construído originalmente por Lockheed, agora Lockheed Martin, né, que é a empresa, capaz de usar pistas não preparadas para pouso e decolagem. O C-130 foi originalmente concebido para evacuação médica e aviões de transporte de carga. A fuselagem versátil encontrou uso em uma variedade de outras funções, inclusive como uma arma para ataque aéreo, busca e salvamento, apoio científico de pesquisas, o reconhecimento do tempo, reabastecimento aéreo, patrulha marítima e combate a incêndios. São todas as versatilidades do Hércules, né? Ele é usado para vários assuntos. Bom, agora ele é a principal aeronave de transportes táticos de muitas forças militares no mundo inteiro. Mais de 40 modelos e variantes do Hércules servem a mais de 60 nações. É um avião amplamente utilizado por diversas nações, né? Esse modelo criado pela Lockheed, né? E aqui está aquele dado, né? Que no final de 1980, 22 C-130 apresentados foram removidos da armazenagem na base da Força Aérea e transferidos para o Serviço Florestal dos Estados Unidos, a serem convertidos em aviões-tanques para combate de incêndio. Depois que uma dessas aeronaves caiu devido à separação da asa em voo, como resultado do estresse por fadiga, toda a frota de aviões-tanques C-130 foi permanentemente ligado à Terra em 2004. Os C-130 foram usados pela última vez para espalhar dispersantes químicos para a enorme mancha de óleo na costa do Golfo em 2010. Ou seja, de 2004 para 2010 foram as últimas operações feitas por esses 22 aviões transformados, né, em combate a incêndio. 2004 e 2010 foram os últimos anos em que se usou esses aviões e hoje em dia eles nem existem mais, eles são peças de museu. Mas as pessoas continuam afirmando que seriam aviões da geoengenharia, mesmo eles se tratando hoje em dia de peças velhas de museu e as próprias fotos que são antigas, né, bem antigas já, mas até isso as pessoas confundem com possível geoengenharia e chemtrails. Vamos para o próximo tópico, então. Próximo item, então, que estaremos abordando é uma questão central na teoria das chemtrails, que são os rastros circulares, né? Rastros de condensação permanente, ditos chemtrails, que em vez de surgirem no céu em linha reta, eles
desempenham ali um formato circular. O que as pessoas alegam, né, o que eu também já aleguei, é que esses aviões só podem ser aviões clandestinos da geoengenharia, porque aviões comuns, comerciais, né, não geram, quer dizer, não fazem trilhas circulares, né? Você acredita que um avião comercial que está levando passageiros, ele não vai ficar fazendo círculos no céu, né? Então, se um avião de passageiros supõe-se que ele não faça círculos no céu, aqueles círculos, aqueles rastros circulares só podem ser chemtrails da geoengenharia. Bom, isso é o que uma pessoa leiga vai pensar em relação ao tema. Uma pessoa leiga que entrou na internet, viu os assuntos dos chemtrails, viu os rastros circulares e falou, meu Deus, é uma geoengenharia. Essa pessoa não tem conhecimento em aviação, como eu não tinha, né, e afirmava também esses absurdos, como a questão das trilhas circulares. Eu também acreditava que pudesse ser aviões da geoengenharia. Mas quando você vai estudar um pouquinho melhor a aviação, tráfego aéreo, cartas de voo, você começa a ter um conhecimento mais profundo e observa que existem explicações sensatas e absolutamente comuns para esses fenômenos, como, por exemplo, os rastros circulares. Os rastros circulares são o quê? Nada mais, nada menos do que uma manobra chamada alívio de tráfego. É uma manobra circular para o alívio de tráfego. Isso é bem conhecido no mundo da aviação, principalmente na aviação comercial. Isso é rotineiro. Os aviões fazem esses círculos, quase que centenas deles por dia. Por causa do quê? Em momentos de pico, por exemplo, São Paulo, uma metrópole grande, o aeroporto de Congonhas, extremamente movimentado. Vocês não fazem a noção de que em horários de pico, aquilo ali é um engarrafamento de aviões, tal como um engarrafamento de carros na Avenida Paulista. É caótico. E o que acontece? Os aviões, quando vêm se enfileirando para chegar no aeroporto, há a necessidade de fazer a manobra circular de alívio de tráfego, senão eles todos batem, uma loucura na hora que vai pousar. Você teria ali um afunilamento de aviões na hora do pouso, isso seria caótico. Então, o pessoal da torre, né, os controladores de voo que ficam na torre, dão sinal para os aviões dizendo, a necessidade de você fazer uma manobra circular de alívio de tráfego. Porque o piloto inicia então essa manobra circular para gastar tempo antes de chegar no local da aterrissagem. Então é uma manobra para você perder algum tempo. Isso pode ser visto claramente pelo Flight Radar, né, que a gente vai ver no próximo tópico, até o Flight Radar. Você pode, através do radar, ver essas manobras acontecendo. Essas fotos que vocês estão olhando aí foram fotos que eu tirei e colegas meus também que estiveram aí na investigação fizemos essas imagens para mostrar para vocês que isso é cotidiano. Se você pegar o Flight Radar e passar algumas horas em cima observando a movimentação do tráfego aéreo comercial, você vai ver que eles fazem centenas de vezes esses formatos circulares por dia. Nós temos aí, vocês estão vendo as imagens de vários casos capturados por nós. Então, é uma questão muito simples, tá? Rastros circulares, você vai ver o quê? Em dias que o céu está tomado por nuvens de altitude, como nuvens cirrocúmulos, por exemplo, ou cirros estratos. Nos dias em que o céu está tomado por essas nuvens, você vai ver os aviões gerando trilhas de condensação permanente. E se caso você estiver diante de um avião fazendo uma manobra circular de alívio de tráfego, você vai ver um rastro de condensação permanente circular. Nós temos fotos. Se você olhar, essa foto que eu estou passando para vocês, ela é de, se não me engano, 1981 ou 71, não me recordo.
É uma foto dessa época, onde nós vemos o quê? Um avião comercial passando por uma região de nuvens cirros, gerando um rastro de condensação permanente circular, pelo fato deste avião comercial estar fazendo manobra de alívio de tráfego. Isso daí já nessa data, né? 1971, 1981. Então, é uma questão fechada. Eu acho que não há muito mais o que discutir. Vamos passar para o próximo tópico. São Paulo 4965. Qual o limite dessa approach aí, por gentileza? Não, negativo. Qual a informação? Tá, a gente tem mais 10 minutos de espera. A gente pode fazer espera na presente posição mais 10 minutos. A gente vai ainda até a senhora autorizar a Pro de Ansug e qualquer coisa a gente espera em Ansug, pode ser? Se escuta. Controle São Paulo, boa noite. Voo 1169, Pro de Taubaté, descida 150. Até 120 autorizado. Gol 1169 informa que devido à redução não vai conseguir cumprir a restrição do nível 170 ou abaixo. Nesse ponto agora 3 milhas na nossa frente. Rastros cruzados, que seria o próximo tópico, é bem fácil de compreender, vai na mesma lógica do que o tema anterior, que eram os rastros circulares. Os rastros cruzados que formam a meio que xadrez, né, as pessoas, é uma outra questão bem forte na teoria das chemtrails, quando você olha para o céu e vê o céu xadrez, cortado por linhas paralelas, formando uma espécie de quadriculado. E as pessoas ficam horrorizadas, falando, meu Deus, impossível, isso não pode ser aviões comuns, porque aviões comuns não fazem esses formatos em xadrez, né, esses formatos em cubos. E fica aquela questão, né, as pessoas estão em alarde por causa disso. A explicação é muito mais simples até do que a dos rastros circulares. O que acontece é que, se você for estudar um pouquinho de algo chamado cartas de voo, você vai ver que o nosso céu ele é absolutamente caótico. O nosso céu é como um trânsito no centro de São Paulo. O céu hoje em dia, antigamente era uma coisa simples, os aviões eram um número pequeno, a aviação comercial moderna não existia ainda. Hoje em dia nós estamos numa era da aviação comercial que são centenas de milhares de aviões circulando 24 horas por dia a nível estadual, nacional e internacional. Você tem aviões que cruzam, então é uma malha. O nosso céu hoje em dia ele é uma teia complexa. Não é um ou outro avião passando. Enquanto estamos aqui falando, existem centenas de milhares viajando pelo mundo todo neste momento. O nosso céu é um congestionamento, é um trânsito caótico. E existe, mesmo assim, nenhum avião bate. Por que os aviões não batem? Porque todos eles seguem as cartas de voo, os planos e as rotas que já são pré-determinadas, e existe o que? Toda uma normativa de como que os aviões andam pelo céu, porque senão realmente um bate no outro, né? Olhando pelas cartas de voo, você vai ver que existem padrões ali quadriculados. Existem, claro, são centenas de vias aéreas, de aerovias, né,
e todas elas, uma se cruzando com as outras. E as aerovias, elas não são circulares, claro, o formato circular é ocasionado por uma manobra de alívio para poder aterrissar com qualidade. As chemtrails que passam, né, os ratos de condensação permanente que passam em linha reta, estes aí é quando o avião está seguindo por uma aerovia. E como nós temos várias aerovias por diversos sentidos diferentes, você vai encontrar todos os tipos de padrões. Padrões quadriculados, padrões aleatórios, padrões triangulares, padrões em hexagonal, circulares. Todos os tipos de padrões você vai ver sendo feitos pelos aviões, porque o nosso céu ele é complexo, ele possui uma teia de aerovias, né? E muitas delas formando estes padrões. Uma outra questão interessante é observar o quê? Que esse quadriculado ele não é todo no mesmo nível. Quando a gente olha de baixo, olhando para cima para esse quadriculado, parece que os rastros estão todos na mesma altitude. É como se fosse realmente um tabuleiro de xadrez. Mas não é. Os aviões, eles são proibidos, que se você for dar uma olhada melhor na questão da aviação, das leis, das diretrizes que coordenam o voo, né, dos aviões comerciais, você vai ver que os aviões eles são proibidos de voar na mesma altitude. Eles podem até voar um contra o outro, né, no sentido um contra o outro, mas eles não vão se chocar, porque se a gente pegar verticalmente, cada avião se encontra num nível vertical. Eles não se trombam. Não é os aviões no céu, eles não voam no mesmo plano. São vários planos e cada avião em um plano. Então, olhando de baixo, você acredita que aquele quadriculado é todo feito em um plano só. Mas na verdade, se você pudesse olhar por um outro ângulo, se você pudesse subir num helicóptero e olhar de cima, você ia ver que não. Que uns rastros passam mais abaixo, outros passam mais acima, outros mais acima ainda. Eles não foram feitos todos no mesmo plano. O padrão quadriculado é uma ilusão. Se você olhasse por outro ângulo, você vai ver que não existe padrão quadriculado. Você vê, na verdade, por debaixo. As aerovias elas passam todas acima, mas cada uma em uma altitude. Bom, essa é uma outra questão também, acho que bem fácil de compreender, não existe mistério nenhum. Se você dá uma pequena olhada em cartas de voo, em aerovias e no mapa dos aviões, de como que eles procedem, como que eles trafegam no céu, né? Você vai ver que é mais complexo do que simplesmente afirmar que aviões comerciais não podem gerar padrões quadriculados, que só podem ser aviões da geoengenharia. Isso daí, na verdade, é uma questão que basta um pouquinho de estudo em aerovias e cartas de voo. Uma outra questão que surgiu também entre os grupos de geoengenharia e chemtrails é que os motores modernos a jato, né, usados, por exemplo, nos aviões como o A340, esses motores são conhecidos como turbofan, e o que se dizia entre os grupos de geoengenharia é que estes motores modernos, super sofisticados, chamados de turbofan, eles não gerariam chemtrails, eles não gerariam rastros de condensação, por serem justamente motores modernos, os tais turbofan. Isso surgiu e ficou bem patente entre os grupos de geoengenharia. No entanto, isso é um mito, porque na verdade já existem experimentos bem claros, experimentos completos feitos para ver essa questão já. Isso daí não é uma curiosidade que não é só nossa, mas das próprias empresas de engenharia de aviões, né? Saber se os seus motores turbofan mais modernos geram ou não rastros de condensação. E para isso foi feito um experimento envolvendo 2 aviões, um Boeing B-707 construído em 1968 e equipado com 4 motores a jato do tipo PWJT-3D-3B, com um rácio de desvio de 1,4.
Esse é o avião antigo, é o B-707, é um Boeing, um avião com motores a jato comuns, antigos. E o outro avião é um Airbus A340-300 turbofan, construído em 1998 com 4 motores a jato do tipo CFM56-5C4, com razão de desvio de 6.8. Então temos aí o nosso avião moderno A340 turbofan. Foi feito um experimento no qual estes 2 aviões subiram aos céus com um terceiro avião de pesquisas, né, estudando os 2 aviões à frente, este B-707 e o Airbus 340. Uma esteira de fumaça foi observada se formando durante a subida do A340, às 7h28, no nível de voo 33.300 pés. O B-707 continuou a subir nas proximidades, sem gerar contrail. Cerca de 50 segundos depois, a uma altitude de cerca de 33.700 pés, a contrail se formou também por trás do B-707 aos 7 minutos e 29, às 7 horas e 29. Os rastros foram observados estar se formando muito de repente e persistiram depois. Durante a descida do nível de voo 35.000 pés, os rastros desapareceram primeiros atrás do B-707 e logo em seguida atrás do A340. Conforme documentado em várias fotografias, existe uma faixa de altitude em que o A340 gera rastros, que é o turbofan, né, enquanto o B-707 não gera rastro nenhum. As fotografias mostraram os rastros melhores durante a descida, devido ao sol mais favorável e à posição do Falcon em relação aos outros 2 aviões. Vemos claramente os 4 rastros formados a partir dos 4 motores do A340, enquanto o B-707 é visto voando sem rastros. Como você pode ver, o mais novo, que é o A340 de alto desvio, chamado turbofan, produz rastros mais frequentes do que os mais velhos, B-707 de baixo desvio. Então, é um experimento científico completo. Vocês estão vendo as imagens e eles foram feitos para constatar se os motores do tipo turbofan geram ou não rastros de condensação. E a resposta é que sim, eles geram rastros de condensação. Então, a teoria levantada entre os grupos de geoengenharia de que os aviões hoje em dia não geram rastros de condensação porque eles são turbofan. Hoje em dia a maioria dos aviões tem o motor turbofan e o motor turbofan não gera rastros, então os rastros que estão sendo vistos no céu só podem ser chemtrails da geoengenharia. Essa era a alegação, mas este experimento mostra exatamente o contrário. Bom, gente, próximo tópico aqui que nós vamos trabalhar é a questão do Flight Radar 24. O Flight Radar, que é esse sistema para você poder fazer um acompanhamento em tempo real dos voos comerciais pelo Brasil e pelo mundo todo, né? Então é um site online, você acessa pela internet e você tem essa possibilidade de acompanhar os voos em tempo real. Bem, a grande questão é a seguinte: o que a gente vê as pessoas fazendo na internet? As pessoas fotografam e filmam os aviões no céu soltando as trilhas permanentes e as chamando de chemtrails. As pessoas fotografam esses aviões e essas trilhas no céu o tempo todo, 24 horas por dia. Como é óbvio, essas trilhas permanentes elas estão sempre surgindo em algum lugar do céu, porque é um fenômeno natural e bem comum até, em função do número elevado de aeronaves que temos no nosso céu nos dias atuais, né? A gente sempre vai ter algum lugar onde vai ter uma trilha acontecendo e sempre vai ter alguém com um celular fotografando e filmando. Então, agora escutem o que eu vou dizer, pelo amor de Deus. Não adianta você só fotografar e filmar o avião soltando a trilha. Isso não serve de nada, isso não acrescenta em nada, isso não muda nada, não prova nada. Não adianta só fotografar o céu, o avião soltando aquela trilha permanente e sair por aí berrando dizendo que são chemtrails. Você quer descobrir se são chemtrails de verdade ou você só quer brincar de
de hobbyzinho na internet, de ser feliz, de fazer parte de um grupinho que luta contra uma coisa que não existe. Se você está afim de fazer isso, me desculpe, mas se você quer descobrir de fato o que são os chemtrails, você não adianta só fotografar e filmar o avião passando. Você tem que rastrear ele no Flight Radar 24, senão não serve para nada a sua fotografia. É o seguinte, você estava na sua casa, saiu do lado de fora, viu o avião passando, soltando a trilha, fotografe ele, ok, era o que você já ia fazer, fotografe. Mas fora isso, você tem que correr no Flight Radar 24 e rastrear o avião passando naquele exato momento. Você olha ali pela janela, vê ele passando ali, vai lá no Flight Radar, encontra ele no Flight Radar, que é o mesmo avião passando em cima da sua casa, e aí você dá um print na tela do Flight Radar com todas as informações do voo, todas as coordenadas, tudo certinho. E aí sim, você pode fazer um levantamento de dados completos. Você pode olhar a fotografia que você tirou do céu com o avião soltando a trilha e você pode ver que este avião é um avião comercial. Porque é isso que vai acontecer quando você for para o Flight Radar, olhar o avião que está lá soltando aquela trilha, que você achava que era um avião clandestino, você vai ver que é um avião comercial. Provavelmente um avião da Gol, da TAM, da Azul, de alguma companhia aérea nacional, ou provavelmente um Lufthansa, um Emirates, alguma marca estrangeira também, porque eles cruzam o nosso céu fazendo viagens internacionais. Então, é muito simples. Você vai ver no Flight Radar o avião que está passando na sua casa, soltando o rastro permanente, você vai ver ele no Flight Radar. E aí você vai poder confirmar todos os dados do voo e se dar conta de que é um avião comercial e não um avião clandestino da CIA ou da Evergreen ou qualquer coisa do gênero. Mas aí, claro, vem as pessoas na internet dizendo assim, eu vi o avião passando no céu, olhei no Flight Radar e não encontrei nenhum registro. Não encontrei o avião que passava em cima da minha casa, não aparece no Flight Radar. Então, a pessoa conclui que só pode ser um avião da Geoengenharia, porque ele está ali passando no céu e, ao mesmo tempo, ele não aparece no Flight Radar. Então, é um avião clandestino. Errado? Na verdade, não. Se nós formos estudar mais a fundo esse sistema chamado Flight Radar, vocês vão descobrir o quê? Que o Flight Radar trabalha com um sistema chamado Automatic Dependent Surveillance Broadcast, conhecido pela sigla ADS-B. O ADS-B é uma tecnologia de vigilância cooperativa para rastreamento de aviões. As aeronaves determinam sua posição através de GNSS e periodicamente transmitem esse sinal através de uma frequência de rádio. A ADS-B é uma das tecnologias selecionadas como parte da Next Generation Air Transportation, que é a Next Gen. Ou seja, o ADS consiste em dois sistemas diferentes, o ADS-B Out e o ADS-B In. O que se espera é que se substituirá o radar como método primário de vigilância para controlar aeronaves em todo o mundo, mas isso não aconteceu ainda. O sistema ADS-B está em processo de criação e desenvolvimento, está em processo de crescimento. Todas as aeronaves equipadas com este aparelho estão incluídas no sistema. No entanto, somente 50% da frota comercial mundial está de fato equipada com esta tecnologia. Isso significa que milhares de aeronaves estão em atividade nos céus e não podem ser vistas no Flight Radar. Fora isso, ainda existe todo o universo da aviação privada e militar, a qual também não está ainda efetivamente inclusa no sistema. Ou seja, se você ver um avião ou aeronave no céu e não a encontrar no Flight Radar, não se preocupe, não é uma aeronave clandestina da CIA. É somente um avião que está fora do sistema.